Tão simples no conceito e tão difícil na execução, comprar quando os outros estão desanimados vendendo e vender quando os outros estão comprando gananciosamente requer a maior fortaleza e paga a maior recompensa. Vídeo rápido sobre Klabin, com código de negociação KLBN3, KLBN4 ou KLBN11 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que já retornou 2.180% ao acionista contra apenas 465% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em R$22.800 pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês. E num período mais curto, os últimos 5 anos da companhia, ela retornou 92% ao acionista contra apenas 40% do Ibovespa. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de entrar no mercado de ações, antes de entrar no mercado de capitais. Tão simples no conceito e tão difícil na execução, comprar quando os outros estão desanimados vendendo e vender quando os outros estão comprando gananciosamente requer a maior fortaleza e paga a maior recompensa. Sir John Templeton, investidor, gestor de fundos e filântropo. Se vocês não conhecem ou nunca ouviram falar em John Templeton, eu sugiro que vocês comprem um dos livros dos quais eu mais indico, que é o livro Grandes Investidores. Afinal de contas, ele contempla os maiores investidores de todos os tempos de uma maneira compilada, e dentre eles está esse senhor. Ou você pode esperar até o início do ano que vem, onde eu estarei finalizando o meu livro e muita coisa da metodologia que vocês veem aqui no canal advém desse senhor. E não existe momento mais oportuno para se citar e falar de John Templeton do que agora, e estamos falando da Klabin. Esse vídeo ele é uma continuação do vídeo passado, portanto a parte 2. Por quê? Porque o cenário está agitado e por isso eu trago a parte 2 para vocês. O que aconteceu? Eu trouxe um vídeo sobre a Klabin e eu venho falando há meses sobre a questão da dívida da empresa, há meses sobre uma alta repentina no preço da cotação da companhia, e eu venho falando há meses de um baixo potencial, uma baixa perspectiva para a celulose, para o pulp and paper, principalmente nos vídeos em que eu cito a dependência de Irani, Klabin e Suzano ainda dessa commodity. Por mais diversificado que seja o portfólio, ainda existe sim uma dependência. E logo na sequência desse último vídeo, no dia seguinte, nós tivemos 2 rebaixamentos e as ações despencaram. Estamos falando de 2 dias seguidos de queda e quedas pesadas, sendo que o último dia nós tivemos uma queda na casa de 6%. É uma grande queda. Isso tudo por quê? O Itaú rebaixou a Klabin para venda. E ele não apenas rebaixou o preço-alvo, não apenas teceu alguns comentários, ele fez foi realmente indicar. Isso é pesado para o mercado quando o Itaú recomenda a venda, pesa e pesa muito. E a resposta nós vimos. Então a gente vai falar um pouco dessa perspectiva. Vou citar uma questão da Genial ainda, depois vou colocar a minha opinião, que é para que vocês tomem cuidado. Mesmo que estejamos falando do Itaú, e eu já falei para vocês que os únicos que eu respeito são Itaú e Safra, porque tem as melhores pessoas lá dentro. Abre aspas. O Itaú BBA rebaixou a sua recomendação para a Klabin de neutro. Ele tinha uma perspectiva neutra para a companhia, para a venda, dizendo esperar um ano de 2024 mais difícil para a fabricante de papel. Primeiro comentário aqui, se vocês acessarem o vídeo anterior, eu falei para vocês ficarem atentos e espertos, não por achismo meu, não porque eu tenho uma perspectiva ruim quanto à China e a demanda mundial de celulose, mas o próprio CEO da companhia citou que os tempos estão difíceis e que a perspectiva não é tão legal. Eu cito no vídeo, se o CEO da companhia, se o presidente da companhia está dizendo que o momento é desafiador, por que você deveria ir contra a ideia do próprio cara que tem a principal cadeira da empresa? Seguindo aqui, o banco também reduziu o preço-alvo da ação de 24 para 22, estamos falando aqui da Unity, KLBN11, o que implica um downside de 3% em relação ao preço de fechamento desta quinta-feira. A ação da Klabin cai 4,5% na manhã de hoje, então nós tivemos uma queda brusca na quinta-feira
e depois mais uma queda na casa de 6% na sexta-feira para finalizar a semana. Ponto de partida do preço de celulose está em torno de $650 por tonelada, mas a inflação de custos deve continuar persistente, o que deve levar o custo de produção para $550 por tonelada. Por isso, o Itaú refez as contas e agora enxerga um EBITDA na casa de 6,5 bilhões para o ano que vem, uma redução de 6% em relação à estimativa anterior do banco. Nas contas do Itaú, a Klabin negocia 7,8 vezes o EBITDA e há um Free Cash Flow Yield de 2% de 2024 a 2026. Fecha aspas. 2 pontos e 2 comentários. Essa questão de 7,8 vezes o EBITDA eu já tinha comentado no relatório da XP, tá no vídeo anterior. Esse eu concordo. O que acontece aqui é que você não tem margem, se falássemos da tese de Graham, você não tem margem quanto à companhia. Então, realmente, uma vez que você não tem uma alta margem para entrada, na mesma proporção o seu risco aumenta. E o segundo ponto é a questão do Free Cash Flow, que eu já citei para vocês essa tese, é uma das maneiras que eu também analiso, mas eu analiso isso na questão do Dividend Yield sobre caixa disponível, é o payout sobre caixa livre, mas é uma tese que eu precisaria de um pouco de mais tempo para estar explicando para vocês. No mais, não se atenham nisso. Apesar de ser um pouco mais avançado, entender ou não entender esse conceito não vai mudar o seu patamar como investidor. Continuando aqui, um outro ponto que preocupa o Itaú é a questão da mudança do CAPEX, anunciado pela Klabin ontem no Investor Day. Realmente o Investor Day, na questão de investimentos da companhia que são pesados, foi um terror. Acredito que ninguém no mercado aguardava algo do tipo. Ela anunciou a postergação de quase R$1 bilhão de CAPEX de 2024 para 2025 e agora a empresa pretende investir quase 5 bilhões no ano que vem. Isso só foi possível porque ela também conseguiu postergar pagamentos. Só que o grande X da questão não é esse, porque tem duas óticas. A postergação de CAPEX, por uma ótica, ele pode ser positivo, mas para você conseguir isso, você tem que postergar pagamentos. E eu, como sou muito chato financeiramente falando, eu não tenho uma ótica muito positiva para isso. Mas o que o mercado enxergou realmente mal é a questão de recurso de compra de madeira, que saiu da casa de 400 bilhões e foi para a casa de 1 bilhão. São 600 milhões de reais a menos que não estavam no plano da companhia para esse ciclo 24-25. E a companhia confirmou que esse investimento, que esse CAPEX vai se estabilizar nesse patamar mais alto até 2028, muito acima das projeções. Esse é o grande ponto. É um anúncio de um alto investimento. O mercado sabe que alto investimento corresponde a um EBITDA menor corresponde a um lucro líquido menor corresponde a menor retorno aos sócios. E na mesma circunstância nós temos também a Genial. É muito costumeiro também, vocês podem reparar, quando uma grande casa de análise dá o pontapé inicial, as outras tendem a criar coragem para muitas vezes implementar ou divulgar relatórios a mercado daquilo que elas já têm pronto, porém elas não têm peito, ou aquilo que eu sempre falo para vocês, ela sempre tem algum viés e algum interesse por trás. Mas acontece muito, depois de uma casa divulgar a sua opinião, as outras tendem a seguir. E ela cortou o preço-alvo, um corte ligeiro, porém a recomendação de compra ainda se mantém. E o que eles citam também, não vou me aprofundar, abre aspas. O grande destaque e com viés negativo é o anúncio de alto investimento ainda no curto prazo. Esse é o CAPEX que nós citamos no ciclo 24-25, e que eles disseram que vai permanecer até 2028. Então, o CAPEX anunciado de maneira abrupta, repentina, tem sim esse impacto de mercado e as recomendações geralmente vêm negativas. Mas qual que é o grande ponto aqui? Eu não estou falando de queda de ações. O grande ponto da questão é John Templeton. E antes de citar aquela pequena operação que eu montei há um ano atrás, em Klabin, Irani e Suzano, eu queria seguir aqui um pouco. Abre aspas. Compre na baixa e venda na alta. Isso é mais do que óbvio, mas muitos deles compraram na alta e venderam na baixa. E aí você se pergunta, quando você vai comprar uma ação? A resposta usualmente é só depois que os analistas concordarem com uma perspectiva favorável. Então, qual que é essa dinâmica? E quem traz muito disso é George Soros, no livro dele, Na Teoria da Reflexividade, de Movimentação de Mercado,
muito induzido por comportamentos sociais, por comportamentos de grupo. É um efeito cascata. Não vou entrar nessa questão, mas é só isso que eu quero dizer para vocês tomarem cuidado com a indução disso. Quando as ações estão subindo disparadamente, loucamente, é nesse exato momento que elas se tornam arriscadas. Porém, um consenso de grupo ou social, as pessoas se sentem confortáveis e a tendência de mercado é dizer que no momento de alta, onde todos ganham, as ações se tornaram um porto seguro, um investimento seguro. E o contrário também é verdadeiro. Quando a celulose cai, quando a demanda cai, quando a oferta está numa situação de super oferta, as ações já caíram. E o que acontece? Você começa a ter recomendações de venda e isso gera um efeito cascata. E no momento em que o mercado está em baixa ou uma determinada ação está em baixa, como é o caso da Klabin, e traduzam tudo isso que eu estou falando para vocês para a Klabin. Quando ela começa a cair 5% no dia, 5% no outro, as pessoas começam a vender, ela cai mais 5% no outro dia, e de repente ela sai da casa dos R$4, entra nas casas dos R$3, e quando ela está a R$3, foi quando eu montei a operação de maneira igualitária para essas três companhias, quando ela está na casa de R$2 ou R$3, as pessoas, como um conceito social e grupal, tendem a achar que é um momento arriscado. Não é. É tudo ao contrário. Só para reforçar, abre aspas, comprar quando os outros estão desanimados e vender quando os outros estão comprando gananciosamente. Requer a maior fortaleza. O que Templeton diz aqui? É muito difícil fazer isso. Eu aposto todas as minhas fichas que vocês que estão vendo esse vídeo sabem, conceito muito simplista é comprar na baixa e vender na alta. Só que a aplicabilidade disso é extremamente difícil. Portanto, ele cita, requer a maior fortaleza, porém paga a maior recompensa. Na realidade, tem outra frase usada, que é comprar quando há sangue nas ruas. E esse senhor sempre foi um mestre nisso. Sugiro fortemente que vocês leiam. Então, qual que é a sugestão? Primeiro, tomem cuidado em seguir a manada. Segundo, estudem John Templeton, estudem a teoria da reflexividade de George Soros e entendam que quando o mercado ou uma ação em determinada situação, no caso aqui a Klabin, está na casa de R$2, R$3, o consenso diz que é um mau momento. A realidade é o oposto. E quando a Klabin está beirando R$5, todos estão felizes. É aí que mora o risco. Nós já passamos aqui o resultado dela, dados esses do RI, nós tivemos uma queda de 5% no volume geral de vendas, seguido de uma diminuição do preço, consequentemente o seu ROIC, que é a métrica que eles estão usando aqui, também diminui. Então você tem queda de venda, seguido pela diminuição de preço de mercado. Isso para empresas cíclicas é batata, é queda de EBITDA e queda de lucro. Um lucro que caiu 88% e um EBITDA que caiu 41%. Klabin, que é coberta por 14 casas ou 14 analistas. Dessa maneira, ela tem 8 recomendações neutras, 5 recomendações de compra e uma recomendação de venda. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch e é possível ver a crescente da receita dela com 2 períodos de prejuízo, nada anormal para uma empresa cíclica. Porém, nessa análise fundamentalista eu vou fazer algo diferente. Eu não vou trazer todos aqueles critérios de 1 a 1, vou trazer de uma maneira um pouco mais dinâmica, eu vou trazer os critérios de 1 a 1 em uma base comparativa. Então a sequência, por ordem de importância, eu vou fazer a mesma, porém eu coloquei Irani, Suzano e Klabin, as 3 empresas do setor, das 3 que eu tenho exposição. A Irani vence em quase todos os itens, Suzano e Klabin ficando em terceiro colocado, na ordem em que eu sempre avalio os meus ativos. Primeiro, DRE, lucros, lucros e mais lucros. Segundo, indicador de rentabilidade. Indicador esse, vamos trabalhar aqui com o ROI. A Irani tem um ROI de 35%, a Suzano tem um retorno de 40% e a Klabin um retorno de apenas 25% no período. Na questão do retorno sobre equity, a Irani e a Suzano estão muito à frente da Klabin. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho. Na data de hoje, a que tem o yield maior de todas elas é a Irani, seguida pela Klabin e seguida pela Suzano. Fica aqui o comentário, a Suzano ela não tem um bom histórico, ela não é tão boa pagadora de dividendos quanto as duas outras em questão, e nem mesmo as duas outras em questão, em termos de periodicidade, constância e aumento constante de dividendos, são excelentes pagadores de dividendos. Portanto, a Irani vencendo nesse quesito.
Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, de regressão à média. Aqui a Irani na casa de 5,48. A Suzano sendo a mais barata em termos de valor e negociação hoje. Em termos de preço sobre lucro, 4,15. E a mais alta de todas hoje, na casa dos 9, sendo a Klabin. E até em termos do EV/EBITDA, que é o Enterprise Value sobre o EBITDA da companhia, tanto a Irani quanto a Suzano têm uma boa relação. A pior delas também é a Klabin. E por último, nós temos a relação dívida líquida versus EBITDA. Empresas sem dívidas não falem, tese essa de Peter Lynch. E a melhor relação nesse sentido é a da Irani, de apenas 1,37. É uma dívida muito boa, baixa, excelente mesmo seria abaixo de 1. Porém, para uma empresa de crescimento, um ratio de apenas 1,37 é muito bom. Suzano, 2,44. E o pior dentre elas é a da Klabin também, com 3,41. Sempre ressalto, a dívida da Klabin ela é alta e não adianta nós, como acionistas, tentarmos negar isso. É uma questão de simplesmente aceitar e esperar que a administração faça uma boa gestão sobre a dívida da companhia, que bruta é de muitos bilhões de reais. Então, nesse comparativo, e aqui um comparativo meramente numérico, fundamentalista, a Irani se sobressai ante a Suzano e ante a Klabin, Klabin ficando na última posição. Porém, fica um comentário aqui, isso é uma análise numérica, tá? E apenas isso não deve servir para você se basear em vou comprar, não vou comprar, vou vender, não vou vender, vou escolher uma dessas companhias, até porque eu não concordo com essa tese de escolher uma dentre boas companhias. A minha tese é de Peter Lynch, eu escolho boas companhias, independente de quantas sejam, isso é meramente uma questão numérica. A Klabin tem diversas vantagens entre as outras. Uma delas é a diversificação de portfólio, talvez a principal seja um tamanho maciço, um tamanho de competitividade maciço. Estamos falando de uma empresa centenária, muito fortificada no mercado. Toda essa análise daquilo não tangível, né, do nicho, do market cap da companhia, ela também tem que ser levada em consideração. Números, cegamente, eles podem te induzir a erros. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho, pegamos 0,239, dividimos por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração, chegamos a um preço teto de 3,98, com base no que ela pagou no ano de 2023, estamos agora para findar o ano de 2023, se nós utilizássemos 2022, que foi na casa de 0,30, dividido por 6%, teríamos um preço teto na casa de R$ 5,00. Preço justo, tese essa de Benjamin Graham, a fórmula está aqui ao lado. Preço justo e preço teto são teses totalmente diferentes. 22,5 multiplicado pelo earnings per share, que é o lucro por ação, 0,51, multiplica novamente pelo business value per share, que é 1,99, esse é o VPA, eleva a raiz quadrada e teríamos um preço justo na casa de 4,77, de acordo com Benjamin Graham. Gerenciamento de risco esse extremamente importante para você, faça de todas as suas investidas, e gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível. Tanto nós falamos da Klabin, uma empresa de commodity cíclica ligada à celulose, o pulp and paper é o PAP que eu mostrei para vocês no início do vídeo, e ela obtém para mim nota 3. Considero ela uma boa empresa, gosto dela, continuarei assim enquanto os fundamentos ainda forem bons. E só para finalizar, esse foi um dos gatilhos da continuação do vídeo, do porquê trazer a parte 2. Observem, não faz 2 meses que ela era a queridinha do povo e agora tá ruim, tá alavancada, tá isso, tá aquilo. Veja, esse é o principal erro e esse conceito que eu quero trazer. É contraproducente seguir a manada, é contraproducente seguir a multidão. Na vida talvez seja, talvez, mas aqui estamos falando de bolsa de valores, e na bolsa de valores, um dos poucos lugares onde não se deve seguir o conceito social, seguir a multidão, é contraproducente seguir a multidão. Portanto, se vocês estão buscando quais são as queridinhas do povo, se vocês estão buscando em algum vídeo determinada ação é bem aceita ou não para que vocês comprem ou vendam, é contraproducente. A questão de estar ruim, a questão de estar alavancada, a questão de demanda de celulose, eu venho alertando isso desde quando ela quase topou R$5 da alta dívida, da baixa de demanda para celulose, de um alto custo de aquisição para materiais básicos. Isso eu venho falando há meses. A grande diferença é que eu posso alertar vocês que são meus seguidores. E o Itaú BBA, quando ele alerta, o planeta o segue. Mas a grande realidade é que eu falo isso há muito tempo e os vídeos que eu tenho no canal
não me deixam mentir. Então a mensagem é: não busquem informações de aceitação social grupal do que parece correto na bolsa de valores, geralmente não é. E na avaliação final, eu queria deixar o papel da XP, porque é uma avaliação que eu concordo um pouco sobre a companhia. Vale a pena investir nas ações da Klabin? Isso daqui é segundo a XP, e eles acabaram de reforçar uma recomendação de neutra, com preço-alvo de 24,50 para o ano que vem, nas units. Estamos falando de KLBN 11, abre aspas aqui embaixo. Estamos menos otimistas em termos de valuation, com a empresa sendo negociada, 7,7 vezes o EBITDA, é aquela questão do Enterprise Value versus EBITDA, que eu mostrei para vocês no comparativo. Ela tem a pior relação EV/EBITDA das três, versus um nível histórico na casa de 8. O que eles querem dizer com isso? Eles não têm muita margem, ou seja, de 7 para a casa de 8, você tem uma oscilação pequena. Isso eles consideram margem de ganhos, margem de lucros. Eles já enxergam ela em um nível com potencial ganho não muito grande assim. E embora eles vejam os projetos contribuindo com o EBITDA de maneira incremental, eles acreditam numa normalização real de preços em alguns mercados, o que poderia limitar uma maior expansão no EBITDA nos próximos anos. Corrobora com aquilo que eu falo para vocês. Commodity é oferta e demanda. Não interessa a companhia fazer um excelente trabalho internamente, que a Vale faz, Petrobras faz e Klabin fazem. Se a commodity a que ela está ligada não existir demanda, e nós não estamos no momento mais pujante da economia mundial, isso foi atingido por volta de 2021 com tantos estímulos, principalmente do Fed e dos demais bancos centrais. Não existem muitos gatilhos para o petróleo ser negociado acima de 3 dígitos, não existem gatilhos para o minério de ferro ser negociado a $200, como já foi recentemente, não existem muito gatilho para o papel e celulose ter uma subida no seu preço de maneira abrupta. Então eles citam a questão do valuation, a questão dos produtos menos comoditizados, mas o ponto central aqui é expectativa através do EV/EBITDA para possíveis ganhos, através do preço atual de negociação dela, e a questão da commodity, uma baixa expectativa de um aumento repentino ou um grande aumento na demanda pela celulose mundial. Portanto, hoje falamos da Klabin e da commodity a que ela é ligada. Importantíssimo que vocês assimilem isso. Estudem a empresa, primeiro ponto. A partir do estudo, chegou à conclusão de que ela é uma ótima empresa, de que ela é muito boa operacionalmente, de que as pessoas fazem as coisas corretas, apenas acompanhem a commodity a que ela está ligada. Mesmo que a empresa faça um excelente trabalho, se a commodity entrar em um período de queda, como ela entrou aqui, de 2020 a 2023, você vai ter uma queda na cotação de 2020 a 2023. E como você faz para obter retornos na casa de 2.200%, transformar apenas R$1.000 em R$22.800, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso, encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas às 7 chaves, que selecionando boas empresas e permanecendo no longo prazo, ainda é a melhor maneira de você, investidor pequeno, individual e pobre, multiplicar o seu capital por muitas vezes. Então hoje falamos da Klabin. Deixa no comentário se concordam ou não com a avaliação que a gente fez no canal, se pretendem ou não comprar o papel ou até mesmo se desfazer. Nos vemos nos próximos vídeos e até lá.